Começa agora a temporada Liderança Sob Pressão, do podcast Caos Corporativo. No episódio de hoje, recebemos Roberto Campos de Lima, diretor-geral da Federação das Indústrias do Espírito Santo, o FINDES. Roberto tem mais de 20 anos de experiência no setor privado e em consultoria de gestão, tanto no Brasil quanto em atuação internacional. Hoje, ele compartilha conosco as suas visões sobre liderança, evolução organizacional e como imprimir um ritmo de sucesso nas empresas. Seja bem-vindo, Roberto. E aí? Tá no ar! Podcast Caos Corporativo. Tava com saudade, que eu sei. Você não cansa de ver a gente também não cansa de ver você. Eu canso um pouco dessas figuras aqui, até parece. Eu gosto muito. Que legal. Não, pareceu muito real. Só não diga que cansa do nosso convidado, porque é a primeira vez dele aqui. É a primeira vez. Vamos apresentá-lo, mas antes, temporada Liderança Sob Pressão. Um tema absurdo. Importante para você assistir, para você mandar pro seu gestor Alberto Reutemann ao lado dessas figuras ímpares. Anderson Bars, aqui com vocês, mais uma semana no ar. Pois é, e aqui com vocês, Fê Bragato, e claro que novo episódio tem novo convidado aqui com a gente. Bem-vindo! Roberto Campos de Lima! Bem-vindo! Bem-vindo, Roberto, um prazer, um privilégio, uma honra enorme, né? Companheiro de tantas aventuras, agora aqui conosco nessa cadeira. Roberto, satisfação estar aqui com você, que legal, obrigado por ter aceitado o nosso convite. A liderança está sempre sob pressão e eu queria começar até light. Você é um cara que é triatleta. O que é o triatleta? Explica para os nossos telespectadores. É aquele que sofre pra caraca com um calor danado. 3 vezes. Verdade? 3 vezes. 3 ambientes diferentes. É aquele que faz 3 esportes, mas não vai bem em nenhum deles. Nenhum deles, O triatlo é um esporte que combina natação, ciclismo e corrida. Ótimo. E ele é um esporte que assim, é interessante, porque às vezes as pessoas perguntam como é que você dá conta, por exemplo, de uma prova. A distância que eu faço é uma distância que eu faço ali entre 5 horas e meia, 6 horas. Como é que se dá conta de uma prova de 5 horas e meia, 6 horas? Uhum. Tem muito menos a ver com o físico e muito mais a ver com a cabeça e com a resiliência emocional que você acaba tendo que desenvolver. Então aí é um pouco do aprendizado também de liderança e de gestor sendo levado para o esporte, no caminho inverso. Tem uma pesquisa da Endeavor que fala que 79% das pessoas que são do mundo corporativo e que fazem alguma atividade física acabam percebendo uma melhoria direta da sua atuação. Como é que você vê isso? Você lidera hoje uma grande estrutura. Se não fosse por isso, você sente que a tua performance seria pior? Com certeza, com certeza. Porque o que acontece aqui, Alberto, é que o esporte, ele é aquele momento, vamos dizer assim, de reconstrução, né, das suas sinapses, de como você consegue lidar com a pressão do dia a dia e você consegue descarregar naquele momento. Mas sabe que eu acabo usando muito no dia a dia, inclusive em processos seletivos. Por exemplo, me chama a atenção quando eu vou fazer uma entrevista, é quase que natural, quando eu estou entrevistando um líder, que eu tente entender que tipo de atividade física ele faz. Porque isso vai me mostrar muito da sua capacidade de planejamento, de foco em uma determinada entrega, o quanto ele de fato vai ser disciplinado em fazer com que aquela entrega aconteça e que no final das contas também ele vai conseguir lidar melhor com as pressões do dia a dia, porque tem essa válvula de escape no esporte. Faz sentido, boa. Eu ia me sair bem na entrevista com o Roberto. Você ia, né, cara? Porque eu faço judô. Ajudou. E ele já ia entender, né? Pô, um cara disciplinado, né? Método. Mas não é disciplinado, não? É sim. Tem que ser, né? Tem que ser. Mais O pior é que disciplina, sou. mais disciplina do que força, né? Inclusive, né? Bom, Roberto, existem estudos que falam sobre o quanto que a liderança eficaz é fundamental para os processos de transformação. Inclusive a McKinsey fala muito disso. E eu queria, né, usar e abusar um pouco da sua trajetória de consultor, né? Você que já dividiu essa mesma cadeira que nós durante tanto tempo. O quanto que essa liderança eficaz para você já foi útil e é fundamental e te traz lições daquilo que você fez, né, tanto na Findes quanto antes dela. Ou seja, quanto que essa liderança eficaz te ajudou a fazer grandes processos de transformação? Bacana. Bom, acho que vale até citar aqui. Foram 21 anos de consultoria. Nesses 21 anos de consultoria, foi uma trajetória que me colocou em contato com grandes líderes nesse país e fora do país. Então eu tive a felicidade de observar muita gente boa trabalhando em posições no nível executivo, no board.
E algumas das coisas que eu fui aprendendo ao longo desse tempo tem muito a ver com como você compõe um time para lidar com as transformações, né? Acho que até conversávamos um pouco ali agora no almoço, né, sobre essa realidade de empresas que têm um caldo cultural histórico muito grande e o quanto isso acaba trazendo desafios para a transformação. Mas você não consegue fazer isso se você não consegue entender as motivações das pessoas que estão ali. Como qualquer processo de consultoria, um processo de transformação organizacional, ele é aquele em que você entende a essência das pessoas, a essência do propósito daquela organização e faz com que estas duas coisas sejam muito bem combinadas. Porque se você não consegue entender o que motiva as pessoas a fazer a mudança acontecer, elas serão sempre um alvo de resistência, elas serão sempre Nunca um foco de resistência. Não vai rolar. E não rola, não é porque o indivíduo acordou de manhã e falou assim, hoje eu resolvi resistir. Não, é porque ele tem um conjunto de valores, crenças, histórias, ele passou por aquela organização, ele viveu aquela determinada construção, ele construiu aquela unidade operacional, ele fez aquele contrato. E aí então chega uma pessoa nova no circuito e diz o seguinte, ok, tudo que foi feito aqui está errado, nós vamos mudar. De alguma maneira chega a ser desrespeitoso com as pessoas. Então, o processo de transformação de uma organização, ele passa essencialmente pelo entendimento dos motivadores para a mudança. E você conseguir fazer com que estes motivadores que eventualmente estão colocando força na resistência, eles sejam usadas como alavanca. É óbvio, gente, que como em qualquer organização, tem momentos em que algumas peças não se encaixam no time. Faz parte. Faz parte. Acontece. E aí eu acho que a gente tem que aprender com quem já nos ensinou muito sobre isso, né? O papel da liderança está, em grande medida, em saber compor um bom time, saber deixar esse time trabalhar. E, eventualmente, num processo de transformação, você vai precisar mudar uma peça ou outra, mas essa não deveria ser a premissa. A premissa primeira deveria ser o entendimento do motivador da mudança e do motivador para as pessoas participarem da mudança. Agora, você sabe, né, para reagir um pouco à sua fala, que essa é uma consciência que ainda muitos líderes não têm sobre o quão desenvolver times é uma habilidade fundamental. Porque isso é uma skill. Né? Você conseguir ser capaz de montar um time que funcione é uma skill. A maioria dos líderes faz ali seus rituais individuais, mas não está pensando em como fazer a composição fluir, né? Que é até um pouco da experiência que a gente tem juntos. Exato. Agora, Roberto, você falou bastante sobre transformação aí, não tem como a gente fugir dessa onda de transformação que não dá nem para chamar de onda, né? É uma tsunami que veio aí. Uma realidade de transformação. Né? Que chegou e está pegando todo mundo, que é a IA generativa. Nos sentimos engolidos por esse tsunami o tempo inteiro. Essa daí eu tenho certeza que ao longo da sua trajetória aí dos seus 21 anos, com certeza você passou por várias transformações. Agora, essa com certeza vai ser um marco aqui. Até tem uma pesquisa da Accenture, que ela fala que 76% dos líderes diz que isso é uma oportunidade, né, ter a IA generativa, mas que 47% diz que não está pronto para lidar com isso. Olha só. Como que a gente lida para equilibrar, né, essa inovação, o investimento, como é que lidar com isso tudo para conseguir garantir esse equilíbrio? Acho que a questão nós temos certeza que isso vai mudar o nosso negócio e vai mudar o nosso ambiente. Totalmente. Já mudou, né? Já mudou. Não, e se nós não colocarmos as nossas organizações neste espaço ao longo dos próximos 12, 24 meses, certamente isso pode torná-las obsoletas. Então... Mas isso me traz... Você está até otimista, 12, eu achei otimista. Você achou que eu estou otimista? Pois é que como eu lido com uma organização que tem 65 anos de idade, não é fácil fazer essa virada numa tacada só. Mas hoje eu diria para você que com o IA, o meu sentimento, e eu participei de diversos congressos nesses últimos 2 anos tratando o tema, hoje nós temos muitas perguntas sobre como o IA transforma de fato o nosso negócio, é capaz de transformar, e menos respostas. Isso obviamente tem a ver com um momento
de maturidade da tecnologia e de como esses negócios podem fazer o melhor uso disso. Por exemplo, eu estava lendo aí uma matéria a respeito de como a Amazon está lidando com isso com a Alexa. E é um momento meio struggling, né? Total. Assim, que eles estão tentando incorporar essas novas tecnologias no seu produto, que é um produto campeão. Então, não dá para dizer que isso vai acontecer numa tacada, mas como em qualquer processo de transformação tecnológica, ele passa primeiro por uma transformação cultural na organização. Ele passa primeiro pelo olhar de como nós podemos mostrar valor disso para as pessoas. Por exemplo, nós trabalhamos com uma organização de educação. Um dos nossos negócios é educação básica, educação profissional. A pergunta que nós temos nos feito é: como é que nós vamos fazer com que o professor que faz o seu planejamento pedagógico da maneira tradicional, vai se utilizar da inteligência artificial para que ele consiga, a partir disso, ter insights melhores, conseguir levar mais valor para o estudante e conseguir ter menos tempo no paperwork, conseguir ter menos tempo na atividade que não é a sua atividade principal. Então, eu diria para você que hoje, para mim, a inteligência artificial ela tem a ver com identificar focos na organização em que nós consigamos enxergar o verdadeiro valor que a gente consegue gerar a partir disso. Senão a gente fica um pouco no buzz, fica um pouco na discussão de que, olha, IA é importante para todo mundo. Zero dúvidas. Zero dúvidas de que eu tenho que lidar com uma boa jornada de dados na organização, porque a partir disso eu vou criar alavancas de crescimento. Zero dúvidas de que o IA vai ser um vetor de transformação. Mas se eu tentar fazer isso na organização inteira de uma única vez, não vai acontecer. Então, eu preciso encontrar os champions da mudança. Eu preciso encontrar aquelas pessoas que vão falar o seguinte: olha só, eu não usava IA e passei a usar o IA no meu planejamento pedagógico. Vai ser um influencer mesmo da inteligência artificial. Porque da aí eu mentalidade, ganho embaixadores dessa nova mentalidade. Eu ganho embaixadores dessa transformação cultural que precisa acontecer. Você não acha que pode acontecer das pessoas falarem assim: tô olhando aqui, o conteúdo foi feito por IA, não foi nem feito por gente... Não está rolando um certo preconceito já com IA? Às vezes a gente olha... as pessoas... E a opinião. LinkedIn, você vê lá um post, rola um negócio e fala assim: foi gerado por IA esse texto aí, tá até a imagem. Mas é porque eu acho que isso ainda é falta de habilidade das pessoas. E é minha visão. Por exemplo, eu vou contar como eu uso... É um fato, não é uma visão. Não para escrever para mim. É um fato. Mas... As pessoas têm preconceito, né? Putz, antes eu gastava 3 dias para ficar levantando dado de pesquisa. Então, como é que eu uso a IA de uma forma que me favorece? Lista aqui das instituições XYZ, pesquisas que falem a respeito de tais coisas e me traz esses dados. E aí eu uso esses dados para compor aquilo que eu quero. Complementando. Né? Exato. Porque a gente está criando, então, uma ciência que é a ética do uso do IA, talvez. Ou então, os bons costumes. Fala assim: amigo, você construir o texto inteiro não vale. Mas complementa. A base... Agora, faz sentido isso? Acho que faz. Mas esses limites éticos, eu não sei se eles são bordas tão bem definidas. Eu acho que a gente nem dá, né? Para delimitar tanto assim. E como nós estamos num momento de maturação da tecnologia, a tendência natural neste momento é que a gente acabe identificando: poxa, esse texto ou essa imagem foi gerada por IA. Mas você tem uma questão aqui, obviamente, de maturação dessas tecnologias que vão fazer com que cada vez mais o produto gerado por elas sejam produtos naturais. Claro. Agora, é fato também que nós precisamos educar as pessoas a lidarem com isso. Quer dizer, tem uma nova profissão surgindo aí. Você precisa ter um negócio que o indivíduo precisa ter uma skill técnica de construir bons prompts. E de saber gerar valor a partir disso. Lógico. Agora, e saber interagir com o produto gerado. Aproveitando o que você está falando e aproveitando o nosso Liderando Sob Pressão aqui, vale a pressão das pessoas aprenderem rápido aí sobre inteligência artificial para conseguir transformar o negócio? Vale. Vale. Então, para começar, nós precisamos tirar essas dúvidas do nível da liderança. Porque acho que a liderança ainda tem, nos diversos níveis, ainda tem dúvidas do real valor que a IA vai gerar. Isso aí é mais uma onda de tecnologia. É um Google supervalorizado. Tem mais alguém me vendendo tecnologia, e aí você tem um provedor de software dizendo que tem IA embedded na solução, e você tem alguém trazendo uma solução que pode... a partir de IA, tornar as estruturas mais produtivas. Então estamos chegando à conclusão, Roberto. Sem querer te cortar, mas já te cortando, que é o seguinte: o nome da liderança da temporada é liderança sob pressão. Por quê? Porque o líder tem que ser motivador, tem que dar feedback, tem que ser inspirador,
tem que dar exemplo, tem que se servir, tem que ser mais servidor, tem que se servir por último. Então, agora vocês estão falando que ele tem que ser engenheiro de prompt também. É isso que tem que ser. Então, subiu mais um pouco sarrafo. Subiu. Escolhas e consequências. E todo o time dele tem que ser engenheiro de prompt. Também tem que ser. Todo mundo vai ter que ser, né? Todo mundo vai ter que ser. No final das contas, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte: esse é um novo letramento. É um novo modo de trabalhar. É né? lógico. Então. O indivíduo tem que ser letrado para lidar com a inteligência artificial. Não Você sei se eu sabe queria ser que líder o hoje, mundo viu? teve uma conversa Muito difícil. parecida? Tá fácil a vida, viu, cara? Tá fácil a vida, né, cara? O mundo teve uma conversa parecida quando as calculadoras surgiram, sabia? Sem dúvida. Por isso que tem o Inimigos da HP. Os caras... Olha, Vocês não sabiam Roberto, disso, foi né? lembrar Que os agora. caras Deus engenheiros. Não, a do gente não céu. quer usar O HP, timing pô. das piadas é ótimo. Você tá aqui, Mas é assistindo a verdade. gente, ouvindo a gente, uma ouvindo turma- isso. Tá é bom uma- pra você? Tu gostou, né, cara? Conexão tá Deixa eu rápida, trazer né? mais seriedade para esse podcast, vai. Bom, tem um dado do Fórum Econômico Mundial, inclusive, né, do qual o Alberto voltou faz pouco tempo, Sim, a gente já foi falou isso incrível. aqui algumas vezes, Incrível, né? que diz que 40% das habilidades vão precisar ser completamente ressignificadas até o ano de 2030. E aí, obviamente que isso traz uma alavanca de buzzwords, né? A gente fala de upskilling, de reskilling, e aí Deskilling. agora mais recentemente a gente começou a falar de deskilling. Deskilling. Né? Deskilling. Tipo, despir-se de qualquer de skill. desaprender. Ah, Desapega. Desapega. Liderar espaço no No HD. E já que a gente tá falando de liderança sob pressão, e aí, a partir disso, um monte de coisa que o líder, né, tem que... Como que a gente vai lidar? Porque você estava falando de letramento, né, Roberto? E antes a gente meio que dividia o tempo, sabe? Agora a gente tem que aprender sobre tal coisa. Esse processo de aprendizagem ele tem que ser um pouco mais fluido em comparação ao que era no passado, em que a gente tinha hora de aprender, hora de trabalhar, né? Isso, trabalho e aprendizagem, trabalho e esse letramento, pelo menos na minha visão, tem que ser uma coisa só. Como é que você pensa sobre isso? Tá, primeiro eu entendo, e aqui eu sou muito fã, e o Anderson já sabe disso, eu sou muito fã de Jack Zenger e Joe Fogg. A gente tem uma questão que é central aqui, que é caráter. Quando você está discutindo liderança, tem um aspecto fundamental, que é o entendimento de que o líder que não caminha sobre as suas próprias palavras está frito, cara. Ninguém acredita nesse cara e acabou. Todo o restante do modelo desaba. A partir daqui, a gente precisa entender que tudo que nós precisamos reaprender como competência técnica vai ser a partir daqui para frente muito mais dinâmico. Então, hoje o nosso desafio é IA generativa. Eu tenho certeza que daqui a 3 anos nós teremos outros desafios a partir desse desafio de IA. O que significa que, na verdade, nós estamos falando de líderes que precisam aprender a aprender o tempo inteiro. E que a base para isso é um conjunto de competências socioemocionais que vão dar sustentação para esse indivíduo. Então, se esse indivíduo não tem resiliência emocional para lidar com esse momento que nós estamos tratando aqui, por exemplo, de IA, o cara frita, o cara vai ter burnout. Se esse indivíduo não consegue minimamente ter empatia para lidar com o outro e entender os motivadores do outro, ele não vai conseguir fazer essa transformação acontecer. Então, eu estou menos preocupado com o conjunto de competências técnicas e todos os processos que nós vamos viver de upskilling ou de reskilling, e eu estou mais preocupado que a gente tenha o chassi sobre o qual a gente consegue construir essa nova liderança. E para mim, esse chassi ele é essencialmente formado por soft skills e não por hard skills. Essas hard, elas serão cada vez mais commodities, na minha visão, colocadas na prateleira, consumidas rapidamente, incorporadas. E trocadas, inclusive, né? Trocadas sem apego. Então, é praticar o desapego de fato, porque daqui para frente nós teremos novas abordagens, novas tecnologias, novas formas de resolver problemas que a gente não tinha se deparado com elas antes, porque a capacidade de processamento desse mundo mudou de uma maneira muito importante. Então, não dá para se apegar na competência que você tinha há 10, 15 meses atrás. Uma semana atrás, né? Verdade. Não são 10, 15 anos. Não dá, Não. desapega, velho. Agora, você passou por grandes transformações. Essa daqui é mais uma, né? Com certeza você tem alguma outra aí. Eu quero saber como é que você lidou com essa transformação em outros momentos e que lição que você pode trazer pra gente.
Bom, 21 anos de consultoria já me fizeram viver de tudo. Alguma né? outra tsunami nesse mesmo naipe de IA? Olha, eu tive a possibilidade de viver o bug do milênio, né, cara? Então, assim, pros mais... eu era de mercado financeiro então, nessa época, deixa eu eu achava tentar... que ia assumir dinheiro. Ia assumir o dinheiro. Deixa eu tentar localizar, exatamente. Deixa eu tentar localizar os jovens que estão nos ouvindo aqui. Isso. Porque num determinado momento a gente acreditou que o nosso dinheiro ia sumir exatamente porque os sistemas não tinham sido preparados para lidar com o número de dígitos que nós tínhamos ali a partir do ano 2000. Né? E então eu vivi todo o processo de trocas de ERP em grandes companhias. Tive que fazer virada de ERP em meses por medo de que o dinheiro ia sumir. Eu acho que aquele foi um momento muito tenso e aquele foi um momento de muita incerteza. E de novo, para mim, o que foi crucial para passar por aquele momento foi ter um bom time que pudesse fazer uma boa entrega. Se perguntar assim, cara, foram todas implementações de absoluto sucesso? Não, a gente passou um monte de vergonha. Né? E isso era parte do processo de aprender. Mas um time coeso, fazendo aquela entrega e conectado de fato no que era o propósito daquela entrega, era o que pôde fazer a diferença ali. Eu vivi isso, por exemplo, fazendo uma virada de ERP numa empresa Brasil, Argentina, Chile, ao mesmo tempo em 90 dias. Uhum. A gente comeu pizza de monte, a gente não controlou o peso, mas a gente fez a entrega. E isso teve a ver com essa coesão de time. Cara, esse exemplo ele é tão brilhante que vocês lembram do frisson que a gente ficava quando estava se aproximando da virada do ano? Foi. E aí os telejornais falando... Não era nascido. 25 anos atrás, hein? Os telejornais falavam a respeito disso. E aí acordou no primeiro dia do novo milênio. E nada mudou. Tá tudo bem. Eu acho que a gente não tinha uma segurança... Graças a esses times todos que estão trabalhando nas implementações. Então quer dizer que vai ficar tudo bem na virada da IA, certo? Então, assim, essa já é uma boa Hoje a gente notícia. não teria essa preocupação, concorda? Hoje, se a gente tivesse rolando, um novo bug do milênio e a gente tivesse essa situação, hoje eu acho que há uma confiança muito maior nas equipes de tecnologia. Eu falei assim, cara, você tem hoje uma criança de 16 anos que programa o fim do mundo ali. Que dirá inserir um zero a mais? Mas é uma confiança perigosa, né? Porque é isso, ela pode programar o fim do mundo. Exato, tem essa questão também, né? Roberto, estamos chegando nos nossos finalmente, mas eu não queria deixar você embora, porque ele estava contando pra gente aqui. O Roberto não é fraco de amizade, né? Tu falou de soft skill é networking, né? E você estava contando pra gente, eu queria que você compartilhasse um pouco com os nossos telespectos aqui, que a última vez que você almoçou com alguém foi o Rancharan, né? Só o Rancharan, né? E aí, num bate-papo, o Roberto chegou e pediu um conselho lá pro Rancharan, contou uma história. Eu queria que você trouxesse algumas lições aprendidas, alguns conselhos, ou pelo menos o principal que você ouviu de um dos caras hoje, que talvez seja uma das maiores referências, né? Foi e continuará sendo, né? Eu diria que ele é a maior referência viva na agenda de liderança. Hoje é Rancharan. E você sabe que a felicidade foi maior ainda, né? Porque eu estava ali por conta de uma questão de trabalho com ele, e ele falou o seguinte, vamos jantar? E quem sou eu para dizer que não vou jantar com o Rancharan, né? Assim, desculpa, é meu aniversário de casamento, eu não posso ir. Isso, né? exatamente. Eu precisava arrumar uma boa desculpa, né? Meu time vai jogar. E aí ele me chamou para jantar e ele começou genuinamente a fazer perguntas a meu respeito e a minha carreira e a minha jornada como liderança. E eu passei 2h30 com o Rancharan, em que eu tive uma sessão individual ali. Foi um MBA. Foi um MBA. Foi um MBA. Eu diria para você aquilo ali foi aula para a vida. E é interessante porque ele começou a explorar muito comigo essa questão de como formam os times e como esses times estão trabalhando. E aí talvez um dos exemplos mais importantes para mim da fala dele ali foi quando ele trouxe para mim o seguinte: comportamentos tóxicos em equipe precisam ser eliminados rapidamente. Corta na... Porque isso rápido. Contamina todo o time. Nós estávamos discutindo um caso específico e a partir desse caso específico ele trouxe de uma maneira muito pontual. Uma coisa é você entender que o indivíduo ele está numa jornada de desenvolvimento e ele está lidando com aquilo. A outra é você genuinamente reconhecer que aquilo é um comportamento tóxico. Porque se for...
E conversávamos agora no almoço num outro caso, né, Anderson? E eventualmente você tem um comportamento tóxico no time que ele começa a contaminar todos os demais. E aí você não retoma mais aquele time. Fato. Então, eu diria para você assim, que dos ensinamentos que ele trouxe para mim ali, esse foi o que mais me marcou, porque ele trouxe uma entrega muito específica. Assim, olha, é claro que é parte do nosso papel formar bons times, deixar esses bons times trabalharem. É claro que é nosso papel criar ambiência e dar as ferramentas, mas principalmente é nosso papel eliminar determinados aspectos que podem corromper de fato a integridade desse time. Seja implacável com gente tóxica. É isso. Quer dizer, manda embora logo. Olha aí, olha que recado para a liderança. Ou você recupera rápido, ou tira rápido. Quem é tóxico você precisa tirar rápido do time. Bela lição para a liderança que está sob pressão, meus amigos. E mais uma lição também sobre os níveis de separação. Não é verdade? A gente Também. conhece o Roberto, que conhece o Rancharan. Exato. Logo, para a gente chegar no Trump é mais rápido, né? Meu Deus. Os 6 passos para se chegar em Kevin Bacon tá aí, né? Eu gostei muito de chegar até o Rancharan. E o Roberto escolhe bem as refeições dele, né? Porque ele almoçou conosco, jantou com o Rancharan. Pronto. Roberto Campos de Lima, obrigado por estar conosco. Obrigado por ter estado nos Roberto, acompanhado prazer no podcast enorme. Caos Obrigado. Corporativo. Continue seguindo a gente nas redes sociais. Essa é a temporada Liderança sob Pressão. Semana que vem tem mais. E aí estão os arrobas todos, né, do Roberto, Segue para o você Roberto. entrar em contato com ele também. Não esquece de curtir, compartilhar e bora nós! Beijo. Tchau, Até tchau. semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.